Estamos chegando, tá? Deus abençoe a vida de todos e receba as bênçãos da parte do Senhor. E nós estamos aqui, lição de número 11, né? As consequências do pecado de Davi. Deixa eu analisar aqui. Todo pecado, ele é perdoado. A pessoa se quebranta, né? É perdoada, mas tem as suas consequências. É sobre isso que nós vamos tratar na lição, né, de número 11. Tá? Deus abençoe a sua vida, sejam bem-vindos. E que o Espírito Santo agora ele vem abrir, né, o nosso entendimento para a sua palavra. Bom para você, repassa esta aula, né, para que você abençoe outra pessoa também. Legal, você que está chegando hoje aí, assine esse canal, sempre estaremos postando aí assuntos referentes a ensino, né, da palavra de Deus. Texto áureo está inserido aqui em 2 Samuel, capítulo 12, e o versículo de número 10. E a verdade prática, olha que nos diz aqui a verdade prática. O pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão de Deus e levando o mesmo à depravação espiritual e moral. Então, o que o pecado faz? Ele tira, né, o homem da comunhão, né, com Deus. Nós observamos sobre isso, né, que lá no princípio, lá no Jardim do Éden, Deus comunicava, descia todos os dias na variação do dia para dialogar ali com Adão, né, com aquela alegria, aquela comunhão que Adão tinha com Deus, mas a partir do momento que o homem caiu, pecou, nós observamos que o que o pecado fez? Tirar Adão do foco da comunhão de Deus. E ali Adão já se escondeu da comunhão com Deus. Então o pecado faz isso, ele tira o foco da comunhão de Deus. Bíblica em classe, a leitura 2 Samuel capítulo 12 e versículo 1 ao 15. Vamos analisar a introdução aqui da revista? Então vamos, Deus abençoe a sua vida, já estamos em aula. O assunto desta lição nos mostrará o preço alto que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos pecados, né, cometidos. Então a história de Davi, ela vai nos ensinar a não brincar com o pecado. Então nós vamos analisar, porque tem muitas pessoas que brincam, né, com o pecado, e nós vamos ver aqui as consequências que aconteceu e ensinamento para nós também, né, com a vida aqui de Davi. O conceito do pecado está no Antigo e no Novo Testamento. Então, o que significa, assim, qual que são, na verdade, o conceito, as palavras? Uma, errar o alvo, né? Prática de imoralidade, idolatria, malignidade, perversidade, revolta, rebelião, iniquidade, culpa, transgressão, consequência, compabilidade diante de Deus, desviar-se do bom caminho. Tudo isso, o Velho Testamento, com suas referências. E no Novo Testamento nós temos como mal moral, né, todos aqui com suas referências bíblicas: impiedade, incredulidade, herege ou apóstata. Então tudo isso, né, nós observamos aqui o significado: adoração falsa, engano. Nós vemos aqui pecado deliberado, né? Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 15 a 20. Induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos. Está registrado em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 21, 1 Timóteo 4, 2, esse último é o que nós estamos passando uma batalha nesses últimos tempos, que estamos já aproximando, né, o arrebatamento da igreja. Então o que nós mais vemos aí é os falsos ensinos, né, a proliferação dos falsos ensinos, mas isso aí também é um alerta que está escrito que isso iria acontecer, e é o que? É pecado também. Assim podemos perceber, né, que o pecado é sempre maléfico e suas ações são destruidoras em todos os aspectos, né? Então nós vamos analisar aqui o síntese já desse tópico. Primeiro, seja bem-vindos, já estamos em aula.
tanto no Antigo como no Novo Testamento, demonstram que o pecado é a violação da lei de Deus. O que é o pecado? Vamos lá, violação da lei de Deus, e tem as suas consequências. Vamos agora ao subtópico 2, né? A repreensão, na realidade, do profeta Natan, né, ao rei Davi. Olha o subtópico primeiro, uma consciência morta. O que é uma consciência morta? Davi, né, ele já tinha até esquecido, né, que ele tinha pecado. Mas vamos ver aqui. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar o seu pecado. Entendeu? Tudo nos leva a crer. Havia se passado um ano aproximadamente, né, e nós observamos ali Davi tranquilo no palácio, né, a mulher estava com ele, e ele bem tranquilo, né, como tem muitas pessoas que pecam, machuca, destrói as pessoas e pensam que isso aí não é pecado, que não tem que pedir perdão. E diante dessas circunstâncias, Deus vai usar o profeta, né, para quê? Para trazer à tona. E quando se traz à tona algo que está aí escondido, aí, meu irmão, a consequência é mais feia ainda. A consequência do rei Davi estava morta. A consciência do rei Davi, na realidade, estava morta. Então foi necessário, né, uma alegoria do profeta Natan, revelando a ação. Entende? Então o que o profeta Natan vai falar? Ele vai falar de um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha várias ovelhas, o pobre só tinha uma ovelha, e o homem rico, né, ele toma essa ovelha do pobre e mata também o pobre. E é interessante, né, que isso aqui é uma parábola para que o rei lembrasse, né, desse acontecido. E Natan, ele relatou essa ação, ele fez ali uma parábola para que o rei lembrasse disso. Só o número 2 do tópico primeiro, mostrando a gravidade do pecado. A semelhança, né, olha, preste atenção, a semelhança de Samuel e Elias, Natan age com energia e coragem para com Davi, denunciando-lhes os gravíssimos pecados. Então, Davi, ele foi denunciado, né? Então, Natan teve a coragem, porque muitas vezes, né, tem muitos profetas que não têm coragem de falar, porque a pessoa está no tópico de cima, né, uma pessoa muito conhecida, estou falando do nosso meio, né? Aí o profeta, ele treme na base para falar algo da parte do Senhor. Deixa eu falar com você algo, amigo. Ei, você que é profeta, né? Se é Deus que está falando, irmãos, vá em frente, fala, tá? Para que as consequências não venham sobre a sua vida. Porque se o profeta não falar, as consequências, ela retorna para a sua própria vida. Então, Natan vai falar o que tem que fazer, né, com uma pessoa nessa circunstância, em rei. Aí Davi vai mencionar, né, não, tem que matar essa pessoa. Aí olha que Natan expressa para ele, eu estou no número 2, né, do tópico primeiro. Tu és esse homem. E foi com uma espada transpassada no coração de Deus. Quando Natan expressou assim para ele, tu é esse homem. Então foi uma espada, acabou, né, a vida de Davi. Porque além do adultério que ele cometeu homicídio, e para finalizar, ele violou os 10 mandamentos. Natan, né, portanto, anunciou a desaprovação de Deus e a sentença, né, do juízo que viria sobre o rei. No tópico 2, o subtópico 3, vamos analisar isso aqui, preste atenção. Traindo a generosidade de Deus. Então, o que Natan vai mencionar ali também? Natan vai citar cada benefício que Deus fez para Davi. Fez, porque tem muitas pessoas, né, que esquecem o que Deus já fez na vida dele. Então Davi só estava ali
né? Porque os benefícios que Deus já tinha dado para ele. Entretanto, né, Davi reconheceu a sua transgressão. Isso que é lindo, né? Hoje muitos não querem mais abaixar a cabeça, entendeu? Né? Mas o que nós vimos aqui na vida desse servo, porque Davi é servo, né? É o reconhecimento. Então Davi, a diferença de Davi e outros, não era ele pecar, todo mundo peca, irmãos, mas é o reconhecimento que está faltando em muitas vidas, de reconhecer, eu errei, eu falhei, eu pequei, mas muitos hoje não estão reconhecendo mais, né? E ele sabia que ele tinha pecado contra o Senhor. Então nós observamos que alguns até dos salmos, né, que Davi escreveu, ele expressa isso. Um exemplo, lá no Salmo 32, versos 3 ao 5, lá no próprio Salmo 51 inteirinho, aqui destaca o verso 12, nós vemos o desabafo de Davi, né, perante a Deus. Na realidade, esses salmos não foi escrito aleatoriamente, era ele chorando e escrevendo essas palavras. Isso aí significa o quê? Arrependimento. Então observa a sua vida, há tempo de se arrepender ainda. Joga essa máscara aí para baixo, e que é melhor, né, para a sua vida. Arrependa e recomeça, que Deus vai te usar ainda muito mais do que ele está usando. Davi foi perdoado, mas teve que arcar as consequências. Vamos analisar o síntese do tópico 2. Diante de uma consciência morta do rei Davi, o profeta Natã mostrou a gravidade do seu pecado. Queridos, vamos analisar agora, né, o subtópico de número 3, as consequências do pecado de Davi. Vamos analisar o subtópico 1, do tópico 3, as consequências do pecado cometido. Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá corrupção. Então nós vemos, né, que o que nós semearmos na carne, nós vamos colher o quê? Na carne. Você está semeando na carne, vai colher no espírito? É impossível. Então nós temos que semear no quê? No espírito, para colher as bênçãos de Deus no espírito. Está aqui, está registrado lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Foi o que ocorreu com Davi, né? Podemos enumerar alguns pontos males que vieram como consequências dos seus pecados. Primeiro, a perda do seu filho. Segundo, o escândalo sexual, né, do seu filho Amon com a sua filha Tamar. E o terceiro, o assassinato de Amon. E o quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão. E o abuso público das concubíneas reais por esse rei. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divina, mas teve que arcar com as consequências dos seus pecados pelo resto de sua vida. Olha a tragédia que aconteceu na família de Davi. Irmãos, para analisar isso. A tragédia que aconteceu por causa, lá do começo, lá do pecado. Isso aí é o quê? As consequências do pecado. Vamos analisar no tópico 3, o subtópico 2. Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Davi foi um grande líder, né, para a nação de Israel, mas um péssimo pai de família. Ele teve, né, aqui a família dele era grande, então nós observamos que nessa situação, né, teve algumas falhas, né, na vida, né, de Davi. A falta, o que foi a principal aqui que eu anotei? A falta de aconselhamento e disciplina. Então nessa parte Davi falhou.
fizeram com que os seus filhos, dos 3 nomes que se destacam nos livros que ora estudamos. Então não foi só Davi que teve esses problemas com os filhos. Nós vemos o que? Eli, né, o sumo sacerdote Eli teve problemas com Ofni e Finéias. Samuel teve problemas com seus filhos, né, não deu para a idade de seus filhos assumir o legado de Samuel. E aqui nós tivemos também, né, Davi. Então essas pessoas tiveram grandes prejuízos morais e espirituais, porque não colocou limite nos filhos. Olha para cá agora, você que tem filho, coloca limite nos filhos, dialoga, né? Fica com eles, né? Que isso vai ser de grande valia para a sua vida. Olha aqui, nas palavras de Paulo, olha o que ele diz: o que governa bem a sua própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades para com o Senhor. Daí ser essa a premissa primordial para a vida do obreiro. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Não adianta, preste atenção aqui, nós estamos finalizando. Não adianta realizarmos grandes conquistas, né, eclesiásticas ou financeiras. Não, ali tal, sabe aquele movimento? Se dentro do nosso lar está desestruturado. Não adianta. Porque tem muito hoje, né? Vai para lá, para cá, aquele movimento, mas o lar está o quê? Desestruturado. Vamos analisar o síntese desse tópico 3? Então vamos, preste atenção. O rei Davi sofreu consequências, né, dos seus pecados, tanto em sua vida familiar quanto em seu reinado. Vamos concluir, irmãos, essa lição? Então vamos, tá? Eu espero que o Espírito Santo, né, falou conosco nessa lição. Vamos aqui na conclusão. Evitemos o pecado de qualquer custo, pois ainda que aparentemente, né, seja inofensível, ele sempre trará consequências gravíssimas. Então, o adultério de Davi marcaria sua vida para sempre, mesmo depois de perdoados, né? Isso porque o preço do pecado ele é o quê? Ele é demasiadamente alto e seus frutos geram a morte. A desobediência a Deus e a incredulidade para com Urias seriam pagas por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei. Amém? Antes de finalizar, eu quero te falar algo aqui, né? Então sempre é desse jeito, é essa a regra. Guarda isso, é Deus, que Ele é o nosso Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas. Depois é a nossa família, depois é o teu trabalho, depois vem a igreja, tá? E o ministério. Então é essa a escala. Se você colocar um exemplo, a igreja, né, na frente da família, aí vai complicar. Então analisa isso. Eu espero ter ajudado a sua vida. Qualquer coisa, irmãos, deixa aí no comentário, né? Eu estou olhando ali algumas pessoas comentando. Você me ajude lá nos comentários também. Fica na paz do Senhor. Até a próxima aula. Até mais. Tchau.